O Evangelho não tem por que falar em pecado. O Evangelho de Jesus Cristo não contém ou falarmos em pecados nos outros para que se arrependam e para que sejam salvos. Não. A questão do pecado está implícita na cruz e não na mensagem. Precisamos entender isto. A questão do pecado e dos pecados está implícito no pacote da redenção na cruz do Calvário, na vida de Jesus Cristo, o Redentor, mas não na mensagem. Não há nenhum versículo na Bíblia que diga, olha, vão pregar o Evangelho e não se esqueçam de apontar o pecado deles. Não. Pelo contrário, o que a Bíblia diz, e isso está provado por várias partes do Novo Testamento, que se estamos pregando a verdade da redenção, tal como está na Bíblia, o Evangelho puro, o Espírito Santo, enquanto nós estivermos pregando a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vai estar convencendo de pecado, de justiça e juízo. Olá, pessoal. Seguimos em setembro, o mês da primavera, lindo mês. Todos os meses são bons, mas setembro vai ficando melhor. Estou feliz pela palavra, a palavra de Deus na minha vida, mas também pelos conhecimentos que Ele tem me dado e pela bênção de ter ouvintes cristãos que amam ao Senhor e estarão ouvindo esta gravação e aproveitando bem para suas vidas e para abençoar e ajudar a outros também. Muito feliz mesmo. Feliz com minha equipe, que é de primeira. Eles são bem capacitados, muito bem capacitados. Eles têm uma excelência em tudo que eles estão fazendo, e isso me abençoa muito. Na parte técnica e estrutural, eu não entendo, e eles me corrigem para que cada dia estejamos fazendo algo melhor. O conteúdo é de Deus, porque veio a mim através de muitos anos de comunhão com Deus e experiência com Ele, sempre fiel a Ele e Ele fiel comigo. E isso tem me dado um resultado extraordinário, porque tenho podido ajudar a muita gente, mas muita gente mesmo, e isso me trouxe um acúmulo de riqueza espiritual muito grande. E as coisas que são espirituais funcionam. Quando as coisas são espirituais muito além do intelectual, elas têm um poder infinito. Realmente podem mudar muita coisa, como de fato eu tenho experimentado na minha própria vida, na minha família, na vida dos meus filhos, também na congregação, onde quer que eu preguei, ensinei e compartilhei a vida de Deus, e também onde me tocou pastorear, que são vários lugares, principalmente do Brasil e um pouco na Argentina também. Muito bem, queridos, obrigado por estarem aí, atentos, prontos para aprender alguma coisa. E alguém poderá dizer, eu já sabia isso. Tudo bem, amém. Se você já sabia, aproveite, continue dando amém a tudo aquilo que você já aprendeu e sabe que é bíblico, que é de Deus. Aproveite, porque vindo de diferentes pessoas pode ter um perfil diferente a apresentação da mensagem de Deus, e também uma unção
diferente, em graus diferentes. Mas o que eu venho assegurando a todos os meus acompanhantes nesta jornada é que a mensagem que eu tenho é uma mensagem que destrava um monte de problemas e de conflitos na própria pessoa, ou seja, no indivíduo, e também nos casais, qualquer seja, e também as famílias. E, por último, os grupos de pertencimento, qualquer um, e as igrejas. Esta palavra tem poder para resolver muitíssimos problemas e dificuldades. Não tanto pelos métodos que eu uso, e incluso métodos que Deus me deu para eu projetar através deles as palavras que Ele me dá, para que sejam práticas e efetivas. Não tanto por esse caminho, os métodos são métodos, eles funcionam, mas necessitam do fluir da vida de Deus para que tenha poder de transformação. Mas a transformação que gera esta mensagem que Deus tem me dado está basicamente no fato de que eu disse já muitas vezes que eu tenho uma comunicação direta com o autor da Bíblia e não somente com a letra. Muitos cristãos têm essa comunhão. Eu não sou alguém especial nesse tema, porque há muita gente que realmente tem comunhão com o autor da Bíblia. Mas eu creio que entre ter comunhão com Deus, que é o autor da Bíblia, e ter confiança, há uma diferença. É como os filhos. Normalmente o filho mais novo tem muito mais confiança com os pais que os anteriores. Em todas as famílias é a mesma coisa. Eu não saberia explicar por quê, mas o certo é que eu também tenho 3 filhos e sei que o mais novo é quem mais confiança tem em mim e liberdade para dialogar comigo, enquanto que os outros, e maiormente o mais velho, tem muita reverência para com minha figura, muito respeito. É como que se ele nunca perdeu aquela concepção de que eu sou o pai, sou superior a ele em alguma forma. É como eu vejo que ele percebe as coisas. Mas já o mais novo, o caçula, não. Ele fala como um grande amigo, um companheiro, pode até me corrigir com palavras duras, firmes. Por quê? Porque é o caçula. Isso acontece em toda a família. E isto de ter comunhão com Deus é essencial para quem vai ensinar a palavra de Deus. É essencial. Mas ter confiança com Deus é muito melhor que a comunhão, que a própria comunhão. Aliás, não haveria confiança se não houvesse uma desmitificação da comunhão. Porque muitas vezes nós filhos, pensamos que dizer bom dia para o pai, fazer aquele sinal antigo de pedir a bênção, ou de dizer o Senhor, está tendo mais respeito que aquele outro filho que não fala o Senhor, senão que nos fala como de amigo a amigo. É um mito, porque se fosse realidade, nós não teríamos barreiras e todos os filhos teríamos a mesma capacidade de confiança no relacionamento com os pais, mas não é assim. Então isso prova de que realmente se trata de mitos, e já as gerações mais novas vão surgindo com bem menos mitos. Por isso é que podem ter mais confiança.
E essa confiança em Deus me levou a ter essa intimidade de poder perguntar o que eu quero para Ele, discutir com Ele o que eu quero e questioná-lo. Com todo respeito, eu muitas vezes questionei a Deus e questiono até agora, com uma forma muito educada e com temor e tremor diante dele, mas com confiança de maneira tal que ele pode me dizer o que ele quiser e eu entendo. E eu posso dizer do jeito que for. E eu vejo que ele me tolera. Me tolera e me ama e me revela as coisas, me ilumina e assim por diante. Então, é muito importante termos comunhão com Deus e também confiança com Ele. E não que sejamos melhores que outros, mas tendo essas duas coisas, o fluir da mente de Deus para conosco é sem nenhum tipo de empecilho, sem nenhum tipo de incômodos, de travas, de barreiras no caminho, senão que vem aquele fluir de uma maneira impressionante. Impressionante como Deus revela as coisas e como a gente pode entrar nos segredos de Deus, nessa intimidade e nessa confiança, e como Ele realmente não deixa a gente em nenhuma dúvida, com nenhuma dúvida. Ele esclarece tudo. E tem vezes que não esclarece. Interessante, mas tem vezes que a gente insiste e ele não diz nada. E eu também aprendi a dizer, tá bom, o Senhor não quer me falar hoje, amém, eu aguento, vou seguir obedecendo. O que eu tenho na mão e o que eu estou sabendo, isso eu vou obedecer. Não vou parar de te obedecer e de te amar e de te seguir. E vai chegar uma hora que talvez eu vou ter a resposta por outro caminho que eu nem esperava. Talvez o Senhor espera que eu primeiro haja, que eu primeiro atue, para depois, sozinho, perceber onde estava a resposta. Qual era a razão daquela conduta de Deus. Então, ele é muito lindo, 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 lindo. Realmente, eu vivo isso todos os dias e por isso tenho o que tenho. E muitas vezes Deus me lembrou aquela palavra dita para a igreja de Sardes, em Apocalipse, capítulo 3. Onde, ou melhor, capítulo 2, é a última igreja do capítulo 2. Essa palavra que diz, retém o que tens. Cuida, retenha, cuide aquilo que você já tem. E Deus tem me ensinado a vigiar nesse ponto. Porque não é questão de querer cuidar dons, porque dons não se perde. Está na Bíblia. O que temos que ter cuidado é de não descuidar, porque aí terá que vir o apóstolo Paulo e dizer, aviva esse dom, aviva o fogo do dom, porque você está descuidando. E no caso da igreja de Sardes, o Senhor recomenda não descuidar. E descuidar significa que a gente tem aquela confiança já grande com Deus. Eu sempre que abro a boca sai a palavra espontaneamente para pregar e o ensino, isto, aquilo. Tenho facilidade disso. Tenho facilidade... Eu lembro agora um irmão que foi mal informado com respeito a mim, porque eu não estava congregando em nenhuma igreja denominacional da cidade, uma cidade pequena. E os familiares meus queriam que eu fosse nas suas igrejas. E eu não ia a nenhuma delas. Então,
eles pensavam que eu estava apostatando e que eu estava me desviando das coisas de Deus. E informaram para este irmão da Iurde, que passava de caminhão sempre ali, parava, nós tínhamos um restaurante, então ele parava a comer ali. E numa hora ele estava para almoçar e me diz, eu quero falar com você. Eu servia as mesas ali. É, restaurante familiar, não? Então eu disse sim, pois não, pode falar. E ele disse, depois de eu almoçar, eu gostaria de orar por ti. Amém? Eu disse, pode orar. E ele disse, tudo bem, então eu te aviso, te chamo. Chegou a hora, ele me chamou e disse, podemos ir ali nesse canto? E me levou no canto do salão, num cantinho. E falou poucas palavras e começou a orar por mim com imposição de mãos. Eu deixei, da Iurde. E ele foi orando, orando, orando. Me chacoalhava. Eu disse, eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser. Total, eu sei quem sou eu e estou firme no Senhor. Cansou de fazer de tudo ele. E depois ele desistiu e disse para mim, desculpa, irmão, mas eu ando no caminhão direto na rua e agora já faz uma semana que estou na estrada e não ando jejuando. Por isso o poder não se manifestou em mim. Eu fiquei com pena do irmão. Que pena. Como enganam, não? Como enganam aos que querem servir ao Senhor com tanto carinho, com tanta boa vontade. E como os outros familiares estavam enganados comigo. Eu nunca parei de ter comunhão com Deus. Se há possibilidade de nos reunir, a gente se reúne, nenhum problema. Eu não escolho muito denominação, mas eu vivo na igreja. Eu vivo na igreja, então a denominação é secundário. Mas é importante, podendo a gente está. Eu não tenho nada em contra. Então, a gente tendo comunhão com Deus é muito maravilhoso. E Ele nunca, nunca nos abandona. Nunca realmente. Eu quero nesta aula, depois desta introdução, que você poderá dizer tão comprida assim para dizer o que eu vou dizer agora na sequência, mas não é uma introdução propriamente, porque é a própria aula, porque eu estou falando de um ponto necessário para a vida dos que têm pessoas a cargo. Esse é o propósito do meu trabalho e eu estou preocupado por vocês. Estou focado nisso, em que vocês têm pessoas a cargo, sejam pastores, pastoras, pais de família e tantos outros ofícios por aí que levam as pessoas a se responsabilizar por pessoas, crianças, bebês, adolescentes, jovens, pessoas em recuperação de drogas, pessoas adultas, idosos, pessoas enfermas fisicamente, enfim, tantos tipos de pessoas, grupos de pessoas que são cuidadas por outras pessoas. Eu estou falando para vocês que têm pessoas a cargo, qualquer seja o tipo de grupos que vocês cuidam. E para isso estou falando primeiro da comunhão com Deus, da importância da comunhão com Deus, de ter essa intimidade com Deus, essa confiança, para receber a palavra de Deus tal qual ela é. Então, se você já recebeu muito de tudo o que você já está me ouvindo faz um tempo e vai continuar me ouvindo, você vai perceber com o tempo que mesmo que tenha ouvido dos mesmos assuntos, esta palavra que Deus tem me dado é diferente.
é diferente por causa da minha intimidade e confiança com Deus, e a dele para comigo. Por isso é muito diferente. E obedece a uma planificação de Deus. E eu procuro sempre estar dentro da mente de Deus e em obediência a Ele. Não quero fazer nada para eu ficar bem com as pessoas. Não, não quero mesmo. Eu quero fazer aquilo que agrada a Ele e mais nada. Se eu fizer o que agrada ao Senhor e não ver nenhum milagre, não importa. Eu não saio dali derrotado. Eu saio vencedor, eu saio animado, eu saio edificado, saio contente. Por quê? Porque eu fui um canal obediente e Deus se encargará do resto. Eu não me preocupo pelos resultados, porque eu sei que o caminho no qual estou vai dar resultados efetivos, sim ou sim. Isto é real na minha vida. E também tenho amigos que acham que eu devo falar menos de mim. É interessante, mas eu não vou criticar ninguém, nem perseguir a ninguém. Mas eu tive a oportunidade, sem querer, sem procurar, sem perseguir a ninguém, eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas que reclamaram isso de mim, que elas fazem isso delas propriamente. Elas fazem bastante disso com referência a elas mesmas. Então me deram o conselho que era para elas também. E, e a gente não pode julgar, porque cada um sabe por que faz dessa maneira. As pregações, os ensinos, as pláticas, as elocuções, em qualquer tipo de ambiente e de trabalho, elas podem ser, inclusive na escrita, o que a gente vai escrever, quando vai escrever um livro, um artigo, em tudo isso a gente pode falar em primeira pessoa e em terceira pessoa, do singular quase o tempo todo, intercalando ou em uma das duas formas, em primeira pessoa ou em terceira pessoa do singular, que é o mais comum e necessário em quase toda oração que a gente vai criar, escrevendo ou falando. É próprio da língua, da nossa língua portuguesa e espanhola também é exatamente a mesma coisa. Então não é nenhum pecado falar assim. Muitas pessoas se assustam com o eu como que se fosse orgulho. E a palavra eu pode estar carregada de orgulho como pode que não. Não podemos medir isso, porque isso é uma questão do coração, não de uma frase, não de uma palavra. Mas então foi necessário fazer este comentário para que você entenda que eu tenho uma palavra com certeza que vai transformar muita gente, como de fato tem sido ao longo de muitas décadas. Muitas décadas eu tenho visto como Deus me usa nessa forma. E eu sou feliz, mas sou também responsável do que Ele me deu. Eu tenho que ter temor dele e atuar com temor no relato, nas minhas narrativas e nas minhas próprias mensagens, escritas ou faladas. Eu realmente ajo com temor. Tem muita gente me criticando por aí, mas eu não vou julgar que eles fazem sem temor. Mas quanto a mim, eu não escrevo nem falo por falar, não. Eu gosto muito de ouvir as pessoas.
eu ouço por muito tempo. Eu já tenho parado para ouvir nos aconselhamentos que eu dou até mais de 1 hora. Tenho parado para ouvir sem falar uma só palavra. E depois recém dar o conselho. Muito bem. E eu quero me referir hoje a um assunto que você vai confirmar, apenas eu dei o título, vai confirmar para você que realmente é um assunto muito atual e muito necessário. Falar de pecado ou não falar. Quando e como? Precisamos saber. Você deve estar se perguntando, com muitos outros, por que tanto se fala hoje de pecados? E não é o mundo que fala de pecados. Quando o mundo fala em pecados, ou se refere a outro que falou de pecados, zomba. E pode até rir a gargalhada. As pessoas sem Deus. Por quê? Porque encontram nesse conceito algo muito religioso e até presumível de santidade e de impecabilidade. As pessoas que mais falam em pecados são os religiosos. Hoje, como nunca antes se saiba, estão falando demais em pecado. E constantemente pregam na rua, nas rádios, nas lives, por todo lado, falando mais de pecados que do Salvador e Perdoador Jesus. E falam muito em pecados. E apontam com o dedo. E falam dos seus pecados que eles presumem, ou eles estão vendo pela aparência. Podem falar contra a bebedice, podem falar contra a vida homossexual, podem falar contra a prostituição, contra a vida de uma pessoa andarilha, uma pessoa que anda na rua suja, sem tomar banho, que não tem onde morar, ou mora debaixo da ponte, ou numa tapera, ou num lugar na intempérie, e ali passa o dia, passa a noite. Então são coisas evidentes que levam a muitos pregadores, a muitos crentes a apontar o dedo e já dar nome de pecado a qualquer situação ou comportamento dos outros. E às vezes uma simples suspeita desses pregadores. Eles falam em pecados, mas estão completamente fora da Bíblia. Mesmo que estejam falando de um genuíno pecado que está no outro. Estão completamente fora da Bíblia. O Evangelho não tem por que falar em pecado. O Evangelho de Jesus Cristo não contém ou falarmos em pecados nos outros para que se arrependam e para que sejam salvos. Não. A questão do pecado está implícita na cruz e não na mensagem. Precisamos entender isto. A questão do pecado e dos pecados está implícito no pacote da redenção na cruz do Calvário, na vida de Jesus Cristo, o Redentor, mas não na mensagem. Não há nenhum versículo na Bíblia que diga, olha, vão pregar o Evangelho e não se esqueçam de apontar o pecado deles. Não. Pelo contrário, o que a Bíblia diz
E isso está provado por várias partes do Novo Testamento, que se estamos pregando a verdade da redenção, tal como está na Bíblia, o evangelho puro, o Espírito Santo, enquanto nós estivermos pregando a mensagem do evangelho, o Espírito Santo vai estar convencendo de pecado, de justiça e juízo. Não é o pregador que tem que fazer isso. Esse não é trabalho nosso. Muito menos de levantar o dedo e apontar. Muito menos de gritar para a pessoa. Arrependa-se, mude de vida, porque senão vai para o inferno. Tudo isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho fala de pecado no sentido de perdão. O Evangelho tem um item fundamental, prioritário até, para dizer para as pessoas: não importa seu pecado, não importa o fundo que você tenha caído e esteja sumido no pecado, na desgraça do pecado, não importa. Creia em Jesus Cristo e terá perdão de seus pecados, qualquer seja. E por mais que tenha vivido muitos anos nesse pecado, que se tornou um vício e foi uma brecha enorme, talvez para que venham demônios a tomar conta de sua vida. Mas creia em Jesus Cristo, que é o Messias e o Salvador do mundo, e se você crer, terá perdão de seus pecados. Mais nada. Mais nada. Essa palavra dita simples assim vai ser tomada pelo Espírito Santo para convencer as pessoas, e as pessoas terão a injeção da fé por meio dessa palavra, porque vai a palavra e o Espírito Santo, que é um casal, eles dois vão cooperar e trabalhar na pessoa e vão convencê-la de pecado, de justiça e juízo, e elas vão crer. E ao crer, vão nascer de novo. E aí, quando nascem de novo, é que podem se arrepender de seus pecados. De repente, percebem que estão em pecado e se encontram sujas. E aí é quando se arrependem. Antes não há como haver arrependimento e a decisão para ser salvo. Não, porque essa pessoa está morta em delitos e pecados. E sabem que eu, sendo um salvo já há muitos anos no caminho do Senhor, desfrutando de Deus por muitos anos, mesmo desfrutando, mas eu era jovem. E passaram, eu lembro que eram 5 moças que cantavam, um conjunto de moças que passaram à frente numa igreja a cantar. E depois que elas cantaram, sentaram e me deram o púlpito a mim. E eu passo, e a primeira e quase a única coisa que eu fiz foi criticar as moças que estavam todas de vestidos curtos, ou seja, de mini saia, quando recém começou aquela onda da mini saia. E eu, sem nenhum respeito, era bem jovem, comecei a imputá-las de pecado por esse vestido. Quando eu terminei de falar e fui sentar, sabem que eu sentei, ninguém me disse nada. Depois passou alguém ao púlpito e falou outras coisas e não falou em mim, ou sobre a minha atitude. Ninguém falou nada, mas eu sento e eu senti tanta sujeira. Era como que eu sentia que eu estava pelado e sujo, sujo, sujo. Era uma coisa, um sentimento de vergonha e de sujeira que eu tinha tão forte, que eu sentia a necessidade de que
a terra se abrisse para eu cair num buraco e desaparecer. Quando eu passei por aquela experiência, eu sabia que era o Espírito Santo me convencendo de pecado. E sabe qual era o meu maior pecado no então? A religiosidade. Eu não tinha pecado sexual nenhum. Eu não tinha pecado de roubo, de mentira, eu me cuidava muito. Em tudo me cuidava. Era fiel como filho, na escola, no trabalho, em todos lados. Mas era um tremendo pecador porque era religioso. E o Espírito Santo faz isso. Então, falar de pecados é impróprio para o Evangelho. Não é parte do Evangelho. Quando você veja no Facebook, em outras redes, cartazes que diz que se perdeu o costume de encarar, de enfrentar o pecado e que devemos recuperar isso, que esse é o evangelho verdadeiro, não creia. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Nós não somos enviados a pregar acerca do pecado dos outros. Somos enviados a pregar a boa notícia de que eles têm perdão. É bem o contrário do que eles fazem. Pode ser Spurgeon que escreveu algo assim. Pode ser, agora não lembro o nome, mas John Wesley. Pode ser tantos outros famosos da antiguidade que falaram coisas assim, frases que passam a cartazes grandes. Olha, não receba, porque estão mentindo e fechando as portas do Evangelho para muita gente. O Evangelho é boa notícia. Então, não temos que falar dos pecados das pessoas. Não precisamos falar. E se houver confiança, porque é um caso íntimo com alguém, claro que podemos mencionar. Joãozinho, tu não, eu te quero muito bem, tu é uma boa pessoa, isso e aquilo, mas como você vai estar se drogando aí? Tudo isso está normal. Falar com um coração aberto, cheio de amor, de empatia, de misericórdia. Ou alguém que Maria era corista na igreja e agora está na prostituição, aí você pode falar com amor e dizer alguma coisa, mas não apontando pecados. E para pior, levantando o dedo, e para pior, gritando, e para pior, ameaçando com o inferno. Isso é a negação do Evangelho, não o Evangelho. É a negação do Evangelho. O Evangelho é boa notícia de perdão e de salvação, de livramento na terra e salvação eterna. Isso é o Evangelho. Então, falar de pecados é totalmente espúrio ao Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhe este vídeo para todo mundo que quiser, que pode ser útil, que você considera que pode ser útil. Compartilhe, porque temos um cristianismo enganado que está enganando. E o triste mesmo não é o engano do crente, é como fecha as portas da salvação para muita gente. Precisamos ter a empatia do Salvador, que ele disse: eu não vim para julgar. Eu não vim para julgar. Eu vim para perdoar pecados. Jesus falava assim: eu vim para salvar. E ele demonstrou em muitos casos
que ele não apontava o pecado das pessoas. No máximo que nós encontramos Jesus falando de pecado é quando ele diz, vai e não peques mais. É como que depois de fazer o milagre e de dar a bênção, ele que é Deus e é omnisciente, ele conhece a intimidade de cada um, resolve dizer, olha, eu vou fazer um fechamento a este momento de milagre, mencionando o pecado para que esta pessoa não vá embora pensando que foi algo superficial. Não, para que ela entenda que o problema dela tinha que ver com o pecado, eu vou mencionar. É mais ou menos isso que eu vejo que está em Cristo, quando ele tem essa atitude de acrescentar no final do milagre uma coisa assim. Mas não se vê a Jesus enfrentando as pessoas como pecadoras. Pelo contrário, a mensagem de João o Batista e de Jesus permanentemente durante 3 anos e meio foi contra os religiosos, muito mais contra os religiosos que contra as pessoas do mundo, que os evangélicos acostumam chamar os pecadores. Eu nasci no ambiente evangélico. Eu posso me chamar evangélico, deveria me chamar evangélico sempre, porque tenho o verdadeiro evangelho. Mas eles que se chamam evangélicos por um evangelho fraudado, que é o evangelho sionista, o da arma, não têm direito de dizer essas coisas, nenhum direito, porque eles estão no pecado da falsificação. E pela misericórdia de Deus, ele me livrou sempre de cair nisso. E eu nunca caí nisso, nem empurrei a ninguém a cair nesse engano. Misericórdia. Eu nunca gostaria de ser culpável da perdição eterna de alguém porque eu levo ou levasse um evangelho falso. Então, que fique claro, não temos que mencionar os pecados na nossa pregação evangélica. Não temos que mencionar os pecados dentro do possível. Então, o resto da pergunta quando e como, já não tem resposta. Porque se eu não tenho que falar do pecado das pessoas, então não tem quando nem como. Então, é não falar dos pecados dos outros e acabou. Só pregar a boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, Deus vai operar e essa pessoa vai ter a convicção de pecados e vai ser salva. Agora, por que se trabalha dessa maneira? Por que trabalham os evangélicos? Insisto com o sinal de entre aspas. Por que eles trabalham com essa modalidade de apontar pecado, de denunciar pecado? Por quê? Porque eles descuidaram o pecado. Eles descuidaram. Eles não têm essa visão, esse entendimento. E se você é alguém que pensa assim, que agora vai se descobrir como uma pessoa que não tinha esse conhecimento, essa revelação, agora vai ter. E você vai ser livre do engano na sua vida e também de enganar a outros. O pecado, um só, leva a pessoa a ficar condenada e não ter a salvação. É quando a pessoa não quer crer no Filho de Deus, Jesus Cristo.
Jesus estava diante deles. Hoje, fisicamente, não está entre nós. Mas quando nós pregamos o genuíno evangelho, esse que eu estou explicando como é, então temos que esperar que porque eu prego o genuíno evangelho, sem nenhum fermento colocado pelos homens, sem nenhuma modificação, senão o evangelho tal qual está na Bíblia, que é de livramento para a vida nossa na terra, de perdão de pecados, de salvação eterna, e como consequência nos dá a santificação para que finalmente sirvamos ao Senhor todos os dias da nossa vida, baseado na narrativa do sumo sacerdote Zacarias. Estou relembrando esses 5 pontos. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Se eu estou nesse evangelho puro e verdadeiro, e não levo para nenhum lado por influência da minha denominação, do meu compromisso, da minha necessidade de ganhar alguém para Cristo, de levar fruto, resultado para o pastor, para a denominação, para o rol de membros. Enfim, se eu estiver livre de tudo isso e estiver pregando o genuíno evangelho de Jesus Cristo, eu posso ficar tranquilo que a pessoa vai nascer de novo. Vai crer e vai nascer de novo. Agora, nesse contexto, alguém se fecha e diz: eu já é um blasfemo, já é uma pessoa gnóstica ou ateia, e é uma pessoa violenta que não tem nenhum temor de Deus, talvez um grande delinquente, ou uma pessoa de uma religião totalmente diabólica. Então, essa pessoa se nega a crer no Filho de Deus Salvador, então ele automaticamente se condena a si mesmo. Esse é um só pecado que leva as pessoas a perder a salvação. Está no Novo Testamento. A pessoa perde de ser salva, ela perde de ser salva e se condena a si mesma por um só pecado, que é não crer que Jesus é o Messias, Senhor e Salvador único para cada um de nós. É o único pecado que temos que ter em conta, que acontece nas pessoas que se autocondenam e que não aceitam a salvação por Jesus Cristo. E estes irmãos que pregam tanto nos pecados, em plural, os pecados das pessoas, e querem que as pessoas mudem de vida, porque senão vão para o inferno e não serão salvos, segundo eles têm esse exagero, essa interpretação equivocada, porque não conhecem esta chave de que o único pecado que nos leva a perder a salvação e a não sermos salvos, senão autocondenados, é não crer em Jesus Cristo. Se eles não tivessem perdido esse conhecimento, essa verdade absoluta dentro do Evangelho, eles estariam hoje em contra de todo evangelho diferente e pregando fielmente o evangelho de Jesus Cristo. E não estariam fechando portas da salvação para muita gente. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você não esqueça, que descuidar o pecado nos leva a ver pecados em plural nas pessoas e a condenar aos demais, e que é totalmente anti-evangelho. Segundo ponto, para orientá-los, Deus não nos chamou para, nem nos capacitou de
uma capacidade ou uma faculdade de denunciar pecados. Não. Ele nos capacitou e nos chamou para reconciliadores com Deus. Reconciliadores com Deus. Essa é a nossa missão. É que nem o ofício de mediador, de reconciliação da justiça arbitral. As pessoas que estudamos arbitragem sabemos o que é reconciliar. Temos prática em reconciliar pessoas que estão em conflitos. O Senhor nos chamou e nos capacitou para sermos, como filhos de Deus, salvos e santificados, mediadores, reconciliadores e não denunciadores de pecados. Eu nunca esqueço um dos meus principais pastores, que o principal era João Carlos Ortiz, na Argentina, e o segundo principal para mim era o cunhado dele, pastor Miguel Ángel Pujol. Eu lembro que ele disse uma frase, e eu tinha 19 anos quando ouvi essa frase dele, anotei e nunca esqueci. Eu vi nela uma sabedoria do céu, algo especial, que eu nunca imaginei que uma palavra tão simples podia destravar-me da minha religiosidade. Era como que se ele falasse para mim, porque eu vinha de um lar pentecostal muito fanático. E eu gostava de ver a libertação de endemoniados. E aí, mas também tinha muitos casos de pessoas supostamente endemoniadas que nunca se libertavam. Então, ele disse assim: nunca digas que uma pessoa tem demônios se não tens poder para libertá-la. Nunca digas para uma pessoa que tem demônios se não tens poder para libertá-la. Fomos chamados para ser libertadores, reconciliadores e não denunciadores. Toda vez que um crente se desboca e diz demônio para alguém, agora, por exemplo, na política, que estão dizendo constantemente coisas pesadas assim contra os de outro partido, de outra convicção filosófica política. Todos têm razão em seu voto e em suas eleições e devemos saber respeitar. Mas hoje a maioria dos crentes estão pecando grosso porque não foram chamados senão para reconciliar, para fazer paz e não para condenar. E o terceiro e último ponto, o testemunho pessoal em relação à perseguição que muitos crentes hoje em dia estão dando esse testemunho de quanto estão sendo perseguidos porque são crentes, ou se votam em fulano que terão perseguição, ou que a guerra em Ucrânia, Rússia é o diabo, e o presidente da Ucrânia e a Ucrânia mesma é Deus, é de Deus. Todas essas concepções equivocadas, exageradas e malignas, porque estão demonizando os outros e se fazendo eles vítimas, perseguidos. Todas essas posições não salva ninguém. Não. Não salva ninguém. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, mostra
um degrau de 3. Uma escada, melhor, de 3 degraus na fé das pessoas, daqueles que vencem ao diabo. E o primeiro degrau é o sangue de Jesus. Eu diria, fala do 90% dos cristãos do mundo inteiro. O sangue de Jesus. Talvez o 90% da população cristã do mundo tenha tido experiência com o sangue de Jesus. Portanto, já é um vencedor. O segundo degrau é dar testemunho do sangue de Jesus para outras pessoas. Aí, provavelmente, sejam bem menos, mas talvez haja um 30% de pessoas que, além de ter a experiência com o sangue de Jesus, também testemunham desse sangue, do poder do sangue de Jesus para outras pessoas. Então, estas pessoas são mais vencedoras ainda. E o terceiro grau é daquele que, além de ter a experiência com o sangue de Jesus, de testemunhar do sangue de Jesus, dá a sua vida como mártir por Jesus. Ou seja, o versículo está culminando na descrição dessa escada, culminando no martírio. E nós fomos salvos para o martírio. Para o martírio. Jesus foi muito claro e disse: se vocês salvam ou cuidam de salvar a vida da sua alma caída, vocês a perderão. Mas se vocês permitem que a sua alma caída seja morta na cruz juntamente com Cristo, e todos os dias experimente a morte, essa alma caída, corrompida, então vocês terão uma alma salva eternamente. O martírio é parte da morte do nosso eu. Portanto, o versículo é muito claro em mostrar-nos que nós não temos que fugir da perseguição, nem ter medo da perseguição. Eu dei 2 ou 3 exemplos da Rússia com a Ucrânia, dei o exemplo político de hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, e dei o exemplo da perseguição hipotética dos indivíduos, dizendo que se sentem perseguidos por isto ou por aquilo. Dei 3 exemplos e você já pode ter um panorama. Andar preocupado com perseguição, com medo de perseguição. Eu vou fazer tal coisa politicamente para não ser perseguido. Você é salvo de verdade, deu sua vida de verdade a Deus, entregou totalmente sua vida. Então não tenha medo da perseguição, não busque esquivá-la. Não busque safar da perseguição, porque isso está fazendo que você negue sua salvação. Agora, se eu tenho que me cuidar de tanta coisa para não ser perseguido, é dubitativa a questão da sua salvação. É muito duvidosa que você realmente seja salvo ou salva. Por isso, na base deste versículo tão contundente com respeito a tudo isto, temos que entender que o pecado não é um empecilho para a nossa salvação. O pecado pode ser problema para a nossa santificação, isso sim. Mas aquele que começou em você a boa obra vai completá-la. E aquele que
lhe salvou eternamente, vai cuidar de sua vida todos os dias para que cada dia você morra ao seu eu, ao seu pecado, e você cada dia esteja ressuscitando e vivendo a vida de ressurreição, a vida nova em Cristo. E para isso também estão os recursos de graça, da graça de Deus, para que você permaneça nessa salvação, sim ou sim, porque a salvação não pode ser um presente do qual Deus tenha que se arrepender. Não, porque custou muito caro. Custou a vida do Filho unigênito de Deus. Portanto, Deus não volta atrás. Já foi pago o preço, ele já te salvou, ele vai te cuidar até te levar para o céu. E também vai te dar todas as ferramentas, todo o poder, toda a capacidade para tu se santificar e ser um vencedor diariamente. Ah, mas se eu estou sendo salvo todos os dias, então por que esta tribulação? Por que esta perseguição? Precisamente por isso. Se você fosse do mundo, não teria o problema que tem. Então, bem-vinda a perseguição. Agora, eu quero colocar a questão da perseguição no âmbito da política. Vou espiritualizar a política para poder ganhar um voto a mais. Isso é desonestidade. Isso é ser enganado e estar enganando a outros. Isso é não ter temor de Deus. Isso é desconhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por isso que esta palavra e esta aula de hoje é confrontativa, que tem só um pecado do qual nos arrepender e ser salvo deixando esse pecado, que é o de não crer em Jesus Cristo. No demais, não devemos nos envolver com respeito a nós mesmos, preocupados que eu tenho tal vício ainda, tal pecado, ou tive, e muito menos para apontar aos outros. Essas questões não têm nada a ver com nossa salvação. Tem, sim, a ver com nossa santificação. Mas aí não sou eu que eu vou endireitar a vida de um irmão. É o corpo de Cristo. É todo o corpo. Todo o corpo de Cristo. O membro doente que está no corpo, ele vai ser sarado num corpo saudável, com alimentação adequada e saudável, com tratamentos saudáveis, com todos os processos da salvação durante o período da santificação. Então, ele vai ir, aquele membro enfermo vai ir sarando. Então, não inventemos coisas que não estão na Bíblia. As coisas são simples e claríssimas na palavra de Deus. Então, que tem a ver tudo isto que eu falei hoje nesta aula com seus conflitos e problemas no casal, ou na sua própria vida, ou na família, ou na sua congregação? Tem tudo a ver, porque se você tem um falso evangelho, não tem solução de nada. Se você foi salvo ou salva porque deixou de duvidar que Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo, e creu e recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora você está salvo e salva. Portanto, agora você vai viver em santificação. Pela mesma genética que o salvou, agora ela vai estar funcionando e produzindo anticorpo. E produzindo aquela defesa do seu corpo, que o seu corpo vivo e saudável vai ter. Mas, então, agora, como Deus quer lhe usar, e que você seja um evangelista, um pregador do evangelho, uma pessoa que dê testemunho, mas não ficar amarrada no seu testemunho com o sangue de Cristo e dar testemunho e
quando chega o momento e o ponto do martírio, você nega Cristo, e isso você não conta para a pessoa, porque você está equivocado. Agora, se você tem experiência com o sangue de Jesus, dá testemunho para as pessoas e leva uma vida de martírio, então você está autorizado e autorizada a pregar o evangelho. E senão, você precisa, no mínimo, voltar ao evangelho, praticar o evangelho na sua vida, e a sua vida, mesmo que você não fale de Cristo, vai ser uma mensagem viva para a salvação de muitos outros. Então as coisas são simples realmente. Espero que esta aula lhe tenha esclarecido muito esta questão, que do pecado em singular, que nos leva à morte eterna, à perdição eterna, à condenação eterna, mas quando cremos em Jesus Cristo, temos o perdão eterno, mas também falamos dos pecados, que não é incumbência nossa de falarmos deles para as pessoas, até porque as pessoas têm muito mais pecados que aqueles que nós estamos vendo. E Deus conhece e nós não conhecemos. Então, estamos perdendo nosso tempo e fazendo as coisas erradas. Por isso é importante entender que o Evangelho não precisa mencionar os pecados, porque mesmo que não se mencione, o Espírito Santo está trabalhando na pessoa que está ouvindo o Evangelho do perdão dos pecados, isso sim, para convencê-la e salvá-la. Então é tudo que temos que fazer, muito simples, pela graça de Deus. Amém.